Que a santa paz de Deus esteja com todos vós e que o amor de Cristo Jesus alcance os vossos corações. Irmãos, eu vou ler uma palavra aqui que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 3, até o versículo 10. Vamos ler, irmãos. O título é: Deus fala com Samuel em sonhos. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. A palavra do Senhor vem nos revelar aqui o chamado do Senhor. Desta mesma forma, irmãos, o Senhor tem chamado o teu servo a todo instante, aleluia. Deus tem chamado o teu servo para o seguir. Deus tem chamado o teu servo, despertado o teu servo, aleluia, Jesus. O Senhor tem chamado aquele que Ele escolheu pelo teu nome, aleluia, Jesus. Irmãos, quantas e quantas vezes eu estou em casa sozinha, de repente eu sei que estou sozinha, os filhos não estão, meu esposo não está, mas eu ouço me chamar. Quando eu ouço me chamar, que eu sinto que é Deus, eu falo: Estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Porque não é sempre que Deus chama a gente, não, irmãos. Às vezes, voz estranha chama o servo de Deus, viu? Temos que ter muito cuidado para não responder quando uma voz estranha nos chama, porque ela nos chama. Mas aquele que tem Deus, aquele servo de Deus que é fiel a Deus, ele sabe o chamado. Porque o Senhor mesmo disse que as ovelhas conhecem o chamado do seu pastor e ouvem o chamado. Então, irmãos, muitas vezes eu estando só, eu ouço me chamar, eu sinto que não é Deus que está me chamando, aí eu não respondo, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Mas tem vez também que eu escuto, é a voz de Deus me chamando, aleluia, Jesus. Eu sinto o louvor saindo, a glória saindo para o nosso Deus, aleluia, Jesus, e eu glorifico a Deus. Irmãos, estamos falando aqui do menino Samuel, e nós bem sabemos que Samuel, filho de Ana, nós bem sabemos também, irmãos, que aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 9, quando Ana não tinha filhos, e Ana rogava a Deus, ela
ela orava ao Senhor pedindo que Ele desse a ela um filho, porque Ana, ela ali estava envergonhada por não ter um filho, irmãos, e naquele tempo a mulher que não tinha um filho, ela não era abençoada, irmãos. Ela era vista com maus olhos, porque ela não gerava filhos, significava que ela não tinha a bênção de Deus sobre a sua cabeça. E ali, irmãos, quantas e quantas vezes Ana é aflita, em aflição ali, no silêncio com Deus era humilhada, por Penina que tinha filhos, e Ana ali, a esposa justa ali, fiel, não tinha filho, irmãos. E aí a palavra de Deus diz que ela rogou ao Senhor até que o Senhor ouviu o seu clamor e deu um filho. E esse filho é esse que estamos falando aqui, é o menino Samuel. Porque ela tinha dito: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele não ficará comigo, mas eu darei ele para te servir. Durante todo o tempo que viver, ele te servirá. E o Senhor se agradou da fala de Ana. E o Senhor ali concedeu um filho a Ana. E esse filho, irmão, nós estamos lendo aqui agora sobre ele. Ali naquele momento, quando Deus chamou Samuel por 3 vezes. E ali, depois, quando Deus chamou mais uma vez Samuel, ali Samuel, instruído pelo sacerdote Eli, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Naquele momento que ele disse: eis-me aqui, Senhor, começou a obra de Deus sendo feita na vida de Samuel. E porém o Senhor vem te dizer que agora eu te chamo pelo teu nome, eu tenho uma obra a fazer na tua vida. Aleluia, Jesus. Você também tem o meu chamado, basta você atender o meu chamado e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça em minha vida conforme a tua vontade. Eis que o Senhor, irmãos, Ele está nos chamando, porque nós temos que, em tempo e em fora de tempo, levar a palavra de Deus. Aquele que tem um chamado de Deus, irmãos, ele não para, ele não pode parar, ele continua, mesmo provado, mesmo triste, mesmo angustiado, mesmo muitas e muitas vezes abatido, mas ele não pode parar de levar a palavra do Senhor. Eu, irmãos, pela misericórdia de Deus, fui chamada por Deus no ventre da minha mãe. Irmãos, o homem não sabe, irmãos, aqui a palavra de Deus diz que o próprio menino não sabia, ele não conhecia as coisas de Deus, por isso ele não reconheceu a voz que o chamava. Quando a voz o chamava, ele chegava até o sacerdote Eli e dizia: meu Senhor, o Senhor me chamou. E não era Eli que tinha chamado, não, ele estava dormindo ali tranquilamente, ele não havia chamado: Samuel, Samuel, mas o teu Deus te chama pelo teu nome hoje e te diz: faça a minha vontade, faça o que eu tenho decretado na tua vida. Aleluia, Jesus. O Senhor nos diz que aquele, irmãos, que o Senhor tem chamado, o Senhor Jesus Cristo disse assim: todos aqueles que meu Pai me dá, vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia, Jesus. O Senhor tem obra a realizar na tua vida, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus nas alturas do céu. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a gente prega a palavra de Deus, irmãos, sim, Deus traz aqui para a gente pregar, mas depois a gente vem e pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Ali Isaías, no capítulo 53, diz: quem deu crédito à nossa pregação é aonde alcançou o braço do Senhor. O braço do Senhor te alcançou, irmão? Se o braço do Senhor te alcançou, você deu crédito à pregação que está ouvindo nesse instante, a mandado de Deus, porque aqui não é a mulher que traz esta pregação, mas o Senhor me usa para trazer para vocês. Na hora que o Senhor me manda eu sentar para gravar, eu não sei o que o Senhor vai revelar. Eu espero, eu aguardo a revelação de Deus e trago aqui justamente o livro, o capítulo e o versículo que o Senhor traz. Aleluia, Jesus. Irmãos, se o Senhor tem te chamado, faça a vontade de Deus. Irmãos,
Nós temos que pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, irmãos. Olha, irmãos, já está quase tudo concluído para a vinda do Senhor. O Senhor está voltando, irmãos. A palavra de Deus diz que a promessa de Deus diz que antes da vinda do Senhor Jesus, os israelitas seriam todos reunidos, irmãos. Todas as tribos de Israel seriam unidas, ficariam unidas, porque as tribos de Israel, elas foram espalhadas por todo lugar, por todo canto do mundo, irmãos. E eles estão aí espalhados por todo canto do mundo. E já tem, irmãos, tribos se unindo, tribo voltando para Israel ali, conforme a profecia de Deus, irmãos. Quando voltar ali todas as tribos se unirem ali em Israel, irmãos, o Senhor virá, o Senhor está às portas, irmãos. A profecia de Deus está se cumprindo. Já estão se unindo, as tribos estão voltando de todos os lugares, irmãos. Onde está um ali que pertence à tribo de Israel, ali eles estão vindo, irmãos. Estão voltando, está voltando tribo que a outra tribo pensava que não existiam mais. Estão voltando, se achegando, se unindo ali entre eles, irmão. Porque a promessa sobre Israel ainda está em pé. A promessa sobre Israel ainda está de pé, irmãos. O Senhor não terminou, o Senhor não findou com a promessa dele. Porque o Senhor, aquilo que ele promete, ele cumpre, irmãos. É o que o Senhor traz nesta tarde para nós, para vocês que estão aí ouvindo, irmãos. Glória a Deus nas alturas dos céus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Agradecemos ao nosso Deus por essa santa palavra que Ele traz nesta tarde, irmãos. Porque, irmãos, é o Senhor que nos guia. Aquele que tem o chamado de Deus, irmãos, Ele só fala aquilo que Deus pôr na boca dele, irmãos. Quando finalizou essa palavra nesta tarde, irmãos. E que o nome de Deus seja eternamente louvado, irmãos. E fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Que o amor de Cristo Jesus esteja sobre vós. E até o próximo vídeo, com a permissão do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, a paz de Deus, irmandade. A paz de Deus, servos de Deus. Todos aqueles servos que forem fiéis a Deus, mesmo servindo a Deus em outra igreja, porque eles servindo a Deus em outra igreja, sendo fiel a Deus, eles não deixam de ser filhos de Deus. Para mim, vós também são meus irmãos em Cristo Jesus, porque o Senhor vai reunir, irmão, todos os fiéis, aleluia, Jesus, naquele grande dia. A paz de Deus com todos. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.